sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 4º ano do Colégio Emaús. Turma, tudo bem? Vamos dar então sequência aos nossos estudos. Vamos falar hoje sobre os poríferos e os quinidários. Já falamos sobre vários animais invertebrados, né? E hoje vamos falar desses dois. Vamos fazer posteriormente uma revisão de cada um deles, é muito conteúdo, né? Cada um com suas características, muito nome difícil, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos aí, tá? Então hoje a gente vai aprender sobre os poríferos e os quinidários. Porífero, também chamado de esponja. Gosto de lembrar sempre do Bob Esponja, pessoal. Bob Esponja é um tipo de porífero. A gente já falou, né, lá no início da primeira aula nossa sobre a introdução dos animais invertebrados, né, que o porífero é o Bob Esponja, pertencente ao filo Porífera. Então, os poríferos são esponjas que pertencem ao filo Porífera. Falando de um filo porífero, eu estou falando dos poríferos. Eu gosto sempre de lembrar do Bob Esponja, vou mostrar depois aqui por quê. É um animal que se caracteriza por possuir o corpo cheio de poros microscópicos. Tá? Eles são animais aquáticos encontrados nos mares polares e tropicais, nos mares próximos às zonas polares, né? Polo Norte, Polo Sul, também os oceanos Atlântico, né? Oceano Pacífico. Então são animais, é um grupo bem diverso, tá? As esponjas, ou seja, várias espécies, podem ocorrer aí, em vários locais do planeta Terra. Tá? Eles habitam todo o planeta Terra, mas principalmente no mar. Existem poríferos terrestres. Os poríferos são animais sésseis, importante isso daqui, tá? Sésseis, ou seja, ficam presos às rochas, conchas e outros substratos. Sésseis, pessoal, são animais que não possuem a capacidade de se movimentar. A maioria dos vertebrados, a maioria não, todos os vertebrados não são sésseis, tá? Dos invertebrados também, a maioria, tá? A maioria dos invertebrados não são sésseis. Há uma exceção aí dos poríferos, que são sim considerados sésseis, porque eles não possuem movimento. Então, há um erro aí no Bob Esponja, pois ele é um porífero e possui membros aí, né, que vai acabar se movimentando. No caso da serpente, pessoal, que não possui membros, né, as serpentes, animais vertebrados. A gente está falando de animais invertebrados. É só mais um exemplo aqui. Os animais, as serpentes, vertebrados, não possuem membros, mas se movimentam. Então, elas são consideradas animais não sésseis, tá? Animais sésseis, que você vai anotar aí agora, né? Que é um conceito extremamente importante, são animais que não possuem capacidade de movimentar, ou seja, não apresentam nenhum tipo de movimentação. Suas cores variam entre cinza, vermelho, laranja e violeta, e suas formas são bem variadas, podendo medir desde poucos centímetros até 2 metros de altura. Então é um grupo muito diverso também. Olha aí o Bob Esponja. Os poros, né? Os microesporos, é um porífero, então lembra, porífero, poros. E ele está sempre dentro do mar, né, pessoal? No desenho, aí a casinha dele aí, em formato de abacaxi, e é muito interessante lembrar, porque de fato ele é um porífero. Algo errado, né, que não, de fato não poderia acontecer no desenho, é ele apresentar movimento, já que ele é considerado aí um porífero, tá bom? Os poríferos são animais que possuem uma estrutura corporal muito simples, composta de células encontradas somente nesses animais e outros órgãos, como o ósculo e o átrio, tá? São animais muito semelhantes com a gente, pessoal, embora também eles não apresentam movimento, tá? Nós, por exemplo, possuímos várias estruturas internas, órgãos, coração, pulmão, intestino. Eles também há essas diferenciações, tá? O ósculo e o átrio. Possuem células também diferenciadas, como os porócitos.
Nós não temos, a gente viu isso, nós não temos células no nosso sangue que são diferentes das células que estão presentes dentro do nosso cérebro. Existem células do sistema nervoso, células do sistema sanguíneo, células de defesa. Eles possuem os porócitos, células, tá? Que são encontradas na parte externa do corpo do animal e que permite que a água penetre no interior do corpo do porífero. E os coanócitos, porócito, coanócito, dois tipos diferentes, que são encontrados no interior do corpo do porífero e possuem um flagelo que se movimentam a água no interior do corpo do animal, conseguindo dessa forma captar partículas de alimento e fazer a troca gasosa. Renan, vamos lá, vamos entender. Eles são animais sésseis, a gente já sabe o que é sésseo. Então, como que ele se alimenta? Ele é um animal, ele precisa de se alimentar. Eles se alimentam retirando os nutrientes da água. São considerados animais filtradores, tá? Então, eles ficam parados, tá? Estagnados, presos, fixos a algum tipo de rocha, e essas células vão criando um fluxo, um movimento de água ali, né, dentro dele, para ir passando dentro do corpo, né? E à medida que a água vai passando, vai filtrando, por isso eles são considerados animais filtradores, os poríferos vão retirando os seus alimentos, como dá para ver nessa imagem, né? A água vai entrando, ficam aqui presos dentro, a água fica presa dentro, né? E vai saindo depois. As células, né, vão criando esse fluxo de água, tá? Vocês já estudaram isso, né? Vocês viram lá no terceiro ano que a água, existem vários nutrientes dissolvidos dela, né? Por isso que a água é considerada um solvente universal, né? Então tem vários nutrientes na água. À medida que as células vão criando esse fluxo, né, de movimento dentro do animal, eles vão retirando os nutrientes que estão presentes na água. São considerados, então, animais filtradores. Então, olha só que interessante. Existem animais filtradores, né? Animais invertebrados filtradores. Que nome que é esse animal? Os poríferos. No interior de todos os poríferos há uma cavidade que nós chamamos de átrio. É onde aqui, ó, essa regiãozinha aqui, local onde a água fica até ser filtrada pelos coanócitos, células. Depois de ser filtrada, essa água sai lentamente pelo ósculo. Antigamente, os poríferos eram utilizados como esponjas de banho, mas hoje em dia as esponjas utilizadas no banho e para lavar a louça são feitas com material plástico. Algumas espécies de poríferos produzem substâncias tóxicas para afugentar seus predadores, e muitas dessas substâncias tóxicas estão sendo pesquisadas por estudiosos, uma vez que contêm propriedades importantes na fabricação de antibióticos e anti-inflamatórios. Então, poríferos, animais que possuem microporos, são sésseis, e pelo fato de serem sésseis, eles não saem nadando, né, procurando alimento, eles possuem essa capacidade de filtrar os alimentos que chegam até ele. Por isso, são chamados também de animais filtradores. Os quinidários agora, tá? Animais que reúnem no filo quinidário, filo porífera, os poríferos, filo quinidário, os quinidários. A maioria são encontrados em ambientes marinhos, também assim como os poríferos. Não existem poríferos terrestres, tá? E a maioria dos representantes dos quinidários são a água-viva, anêmonas do mar, os corais e caravelas. Poríferos é somente esponja, tá, pessoal? Somente as esponjas marinhas. Agora, quinidário pode ser água-viva, anêmona do mar, coral e caravela. E há dois tipos de quinidários, dois grupos. É como se a gente fosse dividir. Por exemplo, existem mamíferos marinhos e mamíferos terrestres. Quinidários em formato de pólipo, quinidários em formato de medusa, tá? Então vejam só.
o quinidário em formato de pólipo, ele é séssil, pessoal, tá? Ele também é séssil. E o quinidário em formato de medusa não são sésseis, tá? Então, pergunta, olha só, qual quinidário que é similar, se parece com os poríferos? É mais próximo dos poríferos. Os pólipos, pois eles também são sésseis, eles ficam fixados no ambiente, né? E apresentam movimentos só apenas nos tentáculos, pessoal, tá? Os poríferos não apresentam movimento nenhum, tá? De estrutura, somente a água passa por ele. Os pólipos, eles têm os tentáculos que apresentam levemente alguns movimentos, tá? Agora, as medusas não. Ela possui uma boca, olha só. Possui uma bocazinha e pode nadar. Então, ela já sai procurando seu alimento. Os pólipos são animais que vivem fixos às rochas e que apresentam poucos movimentos, no caso das anémonas do mar e dos corais. As medusas nadam livremente e possuem uma forma parecida com um guarda-chuva, como está aí na imagem, como as águas-vivas. Então, a água-viva é um tipo de quinidário que tem o formato, né, a forma do corpo de medusa. Ela pode procurar aí o seu alimento. As medusas possuem tentáculos ao redor da boca e nas bordas do corpo. O quinidário, conhecido como caravela portuguesa, tem forma de medusa e flutua de acordo com as correntes marinhas. Eles utilizam as correntes marinhas para se locomover. Muitas espécies marinhas têm esse tipo de comportamento também, pessoal, como alguns peixes e algumas tartarugas. Em quinidários como os corais, tá? Há um esqueleto externo feito de calcário que dá forma e sustenta o corpo do animal, enquanto nos quinidários como a água-viva, né, como está representado aqui, né, ele é um tipo de medusa, o corpo é mole e não possui esqueleto de sustentação. Eles ficam nadando sempre, né? É um grupo bastante diverso, tá, pessoal? Bem mais diverso do que os períferos. Existem muito mais espécies de quinidários do que de poríferos. Os animais deste filo são muito conhecidos por causarem queimaduras, quinidários, tá? E irritações na pele, em razão de uma célula típica que eles possuem, a chamada quinidoblasto. Os quinidoblastos são estruturas responsáveis pela defesa contra predadores e também pela captura do alimento. Concentrados principalmente ao redor da boca e dos tentáculos, os quinidoblastos possuem em seu interior um líquido tóxico, uma toxina, capaz de paralisar e matar os animais que servem de alimento para os quinidários, como peixes, crustáceos e alguns vermes. Pessoal, é um formato, né, de defesa, mas também para se alimentar. Eles já podem se movimentar, né? Só que essa capacidade de liberar essa toxina é extremamente importante para o animal alimentar, tá bom? É sempre interessante a gente relacionar essa questão com uma adaptação do animal para se alimentar mesmo. Podem ocorrer acidentes. A água-viva, pessoal, é um animal relativamente pequeno. Não é tão pequeno quanto alguns insetos, né, como a gente já viu de modo geral, só que são grandes, mas também não tão grandes quanto um golfinho, quanto uma baleia. É difícil de encontrar, de ver esses animais na praia, tá? É muito raro, até mesmo porque eles também são animais sensíveis à poluição. Tá? Então, onde tem muita poluição, onde tem muitas pessoas, dificilmente nós vamos encontrar uma água-viva. Só que pode ocorrer casos, e se por acaso o banhista, a pessoa que está nadando numa praia, entra em contato direto com uma água-viva, com esse quinidário, ele vai acabar se machucando. Tá? Mas não porque o animal é ruim, é malvado, é a forma de defesa dele. É o mesmo caso das serpentes. No norte e nordeste da Austrália, podemos encontrar uma espécie de água-viva que, dependendo da extensão da área afetada, pode até matar uma pessoa adulta,
por parada cardiorrespiratória em menos de 3 minutos. Vejam só, mas não porque o animal é ruim, é a única forma de defesa dele. Façam os exercícios aí para a próxima videoaula, tudo bem? São questões bem objetivas, somente assistindo a nossa videoaula podemos responder essas questões, tudo bem? Finalizamos então a nossa videoaula, bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.